Boa noite, Áurea! Boa noite, Marcia. Tudo Me bem? surpreendeu, você entrou de máscara? A gente não vai falar de máscaras? Vamos também Eu falar de vi máscara. movimento aqui. Me surpreendeu, gostei bastante. Gente, boa noite. Eu queria apresentar para vocês a Áurea Regina de Sá. Ela é jornalista, coach de comunicação, especialista em media training. É aquela profissional que você procura para te ajudar para falar em público com tranquilidade, para se preparar para ser o porta-voz da sua empresa, para aprimorar a sua forma de se comunicar e para melhorar o seu relacionamento com as pessoas. Então, quando eu idealizei esse projeto da live das retomadas, uma das primeiras pessoas que eu pensei foi você, Áurea, porque eu vi vários problemas de comunicação acontecendo no meio do caminho. Os médicos estão um pouco perdidos nesse cenário. Então, eu queria te desejar uma boa noite, seja muito bem-vinda. Super obrigada. Obrigada pelo convite, pela lembrança do meu nome. Eu estou aqui para contribuir. Tá. A Áurea é autora de tudo que a gente vai discutir aqui. A Áurea é autora de livros sobre media training, de e-books, que no final a gente vai deixar dica para vocês saberem como é que vocês podem acessar, como é que vocês podem comprar, tá? Áurea, eu queria começar perguntando como é que foi sua quarentena, como é que você se sentiu nesse período de isolamento social, como é que tá para você? Ainda está, né? Ainda estou em Uhum. quarentena, porque todos os meus treinamentos presenciais foram suspensos desde o final de fevereiro. Então, estou trabalhando em casa no atendimento online. O atendimento online eu sempre fiz, desde 2011 eu atendo pessoas que querem se desenvolver na comunicação de forma online, mas em grupo eu fiz poucos, porque muitas empresas achavam que não funciona, é melhor que seja presencial, e agora eles estão tendo a oportunidade de confirmar que funciona sim, claro que depende da metodologia de quem aplica o treinamento, e o meu método realmente funciona para o individual, para o em grupo, que a gente vai formatando de acordo com a necessidade, né? Não é você simplesmente pegar um treinamento presencial de 8 horas e transformá-lo em online em 8 horas. Não, isso é Não, totalmente verdade. contraproducente. Então, Uhum. existe uma outra formatação para esse trabalho. Mas eu fiquei um pouco ansiosa, Márcia, no começo, especialmente quando eu ouvia as informações sobre o coronavírus em outros países. No começo da quarentena, em março, eu cheguei a fazer 2 lives diárias por 3 semanas, não foram 15 dias, foram 3 semanas. De manhã eu entrevistava uma pessoa, normalmente um brasileiro, que estava fora do país, e passamos por vários países e todos os Maravilha. continentes, para que eles pudessem nos ajudar a entender como é que a população estava sentindo, se preparando. Não tinha a ver com notícias oficiais, mas com a relação das pessoas, né? Especialmente a comunicação entre as pessoas. E à noite eu falava com profissionais que pudessem ajudar todo mundo a entender isso. Eu tive essa iniciativa, eu percebi que eu fiz para me atender também. Eu também fiquei ansiosa. Teu volume tá alto, acho que não é Tá, o tá meu, é o bom. meu É? fone. Eu Se eu tô abaixar, indo melhora para para ver você? mesmo da voz. Se eu abaixar, Você tá com melhora? algum aparelho ligado no canal? Não. Só Você tá o com fone o no telefone celular. ligado? Não. É? Só o fone mesmo Tá. no celular com você, Áurea. Então é bom saber que você andou se mexendo profissionalmente, não ficou completamente paralisada, com vários Não, eu tô profissionais, vários trabalhando clientes. muito. E você desenvolveu algum projeto pessoal ou profissional específico nesse período, Áurea?
Não, eu venho desenvolvendo várias ideias que estão sendo colocadas em prática agora, muito por conta desse novo formato de vida que a gente está levando. Tenho conseguido parcerias muito interessantes para colocar em prática as minhas ideias, mas nada exatamente específico para a quarentena. É realmente para atender as pessoas que querem desenvolver a comunicação. Claro que nesse novo formato de vida, muita gente tem esse questionamento. Como é que eu faço agora para me comunicar online? Eu não estou tete a tete com as É pessoas, não tem verdade. mais reuniões presenciais, não é? E é tão gostoso esse ambiente nas empresas em que você faz uma reunião de manhã, né, em alguns casos. Esse Uhum. treinamento que eu dei no final do ano passado em Cuiabá, para uma empresa que já é meu cliente há muitos anos, quase 10 anos. E quando eu cheguei nessa unidade, que eu ainda não tinha ido, o presidente da unidade falou: a gente tem o costume de começar toda manhã com uma reunião rápida e uma oração. Você aceita partilhar com a gente desse momento? Eu falei, claro, né? Vamos lá. E eu senti uma vibração tão positiva das pessoas que eu cheguei a dar um depoimento, Márcia, que é totalmente verdadeiro, não é porque eu estava lá, não. Hum. E eu tenho muito carinho por essa empresa que confia no meu trabalho desde 2010. E eu disse para eles que se eu não fosse dona do meu negócio, eu não fosse uma profissional autônoma e eu Eu queria estar com precisasse ir para o eles. mercado e pedir uma oportunidade, eu ia trabalhar lá, certeza. Ah, que Né? bom. Porque Isso é bom, quando tem um agora envolvimento afetivo também com o cliente, né? o grande desafio dos profissionais de RH e de comunicação nesse momento, eu entendo que é agregar as pessoas, tentar unir as pessoas ainda que elas estejam distantes. E a comunicação ganha um peso enorme nesse momento. Muito, muito importante. Então, eu queria, Áurea, antes da gente entrar na área médica especificamente, que você respondesse uma provocação básica, que é difícil para todo profissional de comunicação. Áurea, falar bem é uma arte ou uma habilidade que qualquer profissional pode desenvolver? Sim, é uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver e aí sim ela se transforma numa arte para você. A gente pode fazer tudo o que a gente quer, desde que a gente tenha o desejo disso e a disciplina, dedicação, foco para saber o que você precisa desenvolver e chegar no seu objetivo. É por Nossa, isso, muito Márcia, que eu bom. uso o método chamado coaching, que é um Uhum. grande presente, é uma grande estratégia de treinamento para que a pessoa possa realmente se desenvolver. Quem leva a sério, eu sempre digo que só dá para ajudar quem quer ser ajudado. Né? A gente não pode forçar É ninguém a verdade, nada. é E quando a verdade. gente fala em desenvolvimento da comunicação, a gente está falando de transformação interna. Não é exatamente vou mudar você. Não, de jeito nenhum. Eu vou respeitar a sua particularidade, o seu jeito, o seu estilo de se comunicar e vou te ajudar a ampliar essa percepção para que você possa começar a se enxergar, a se escutar, a se ver. É como se você estivesse fora do seu corpo, né? Como se tivesse uma áurea aqui fora de mim, transparente, um Gasparzinho olhando para mim e me dando uns toques. Olha, você está falando muito assim ou enfim, vai me dando ou nada. Enfim, vai me dando esse feedback. Se eu consigo enxergar o todo, eu percebo esse feedback e posso fazer os ajustes na medida em que eles acontecem. Não exatamente depois que acaba aquele evento, pode ser uma live, pode ser uma entrevista para a imprensa, pode ser uma reunião, Uhum. e alguém vai me dar um feedback, ou eu vou assistir um vídeo para entender que, nossa, olha, eu fiquei o tempo inteiro parada, quase não me mexi, ou eu falei muito Verdade. baixinho, as pessoas não ouviram, enfim. Tá? É por aí. Então, é uma arte que todo mundo pode desenvolver. Agora eu quero entrar um pouco dentro da minha área de atuação, que é a área médica, e trouxe você para me dar alguns conselhos para a gente poder ajudar a formatar algo específico para essa área, Áurea. A grande novidade, além do EAD, dos seus treinamentos online, foi a telemedicina. A autorização, né, para teleconsulta no Brasil é uma novidade. E no começo, muitos clientes ficaram receosos, porque assim, eu não vou atender o paciente com carinho, ele não vai se sentir acolhido, não é afável, não é a mesma coisa, né? E eu, como técnica, teria, né, como conselheira, como assessora, tive que me posicionar. É uma nova ferramenta, é um serviço a mais para todas as clínicas. A clínica funciona online e offline. Eu queria te perguntar, Áurea, você já fez alguma teleconsulta? Você é Não precisei paciente? ainda.
ainda. Estou super Não? curiosa, Márcia. Estou realmente curiosa. Mas esse tempo em que estou em casa, né, desde 18 de Uhum. março, quer dizer, já dei algumas saídas, mas só para o absolutamente necessário. Eu não me Duas. expus indevidamente, nem Duas. porque eu preciso me preservar, mas também respeitando aos outros. Então, eu não fiquei resfriada nenhuma vez, por exemplo, eu não peguei nenhuma gripe. Que Isso não é bom. muito comum, porque eu trabalho muito e muitas vezes a imunidade cai. Então, um Uhum. resfriadinho, uma mudança de temperatura, pronto. Eu falo que eu sou um pé de avenca, né? Acabou de dar um ventinho, já começa a espirrar. Eu estou super bem, estou me alimentando Que bem, bom. estou fazendo exercício, estou, enfim, muito ocupada. Como eu sempre gosto de ficar, eu gosto muito de aproveitar muito bem o tempo. E trabalhando também o emocional, que é uma constante na minha vida, porque eu entendo que essa é a base da boa comunicação, e é isso que eu oriento as pessoas a fazerem, porque não adianta buscar a melhoria da comunicação a partir de técnicas prontas. Isso é bem Uhum. recorrente, viu, Márcia? Em todo lugar que eu vou, as pessoas me perguntam, e tem uma técnica infalível que eu Tem uma posso aplicar? dica? E eu Uhum. respondo, não tem uma pílula que você toma e amanhã você acorda um outro comunicador. Tem um processo de desenvolvimento. E para isso a gente precisa se voltar para dentro e buscar esse autoconhecimento para conseguir alcançar esses resultados. Então, tudo isso me fez ficar mais fortalecida no sentido de saúde. Eu não precisei da telemedicina, mas fatalmente irei observar o médico que me atender, porque com o tempo, você também na sua área deve É, sentir e fazer isso, nós temos você esses. vai que o olho já começa a analisar, mesmo sem querer, Uhum. né? Eu procuro fazer de Olha, uma forma, claro, que não vá constranger as pessoas, porque não é o objetivo, né? De não, jeito nenhum. de jeito nenhum. O que eu queria, então, o que a gente pode dizer, então, para o médico que está um pouco inseguro é, primeiro, que a teleconsulta não compete com a sua consulta presencial e que ela também pode ser afável e de alta qualidade, não pode? Em termos de Pode. comunicação, em termos de olhar no olho do paciente. Aí eu entendo que dá para aprimorar muito mais o presencial também, quando ele acontecer, Uhum. porque eu vou te falar por experiência própria, eu já fui diversas vezes atendida por médicos presencialmente, até porque nunca fui pela internet, e não houve o olho no olho, né? Hum. Então, O dava que faz vontade de muita até falar, diferença. doutor, por favor, olha para mim. Né? Então, a pessoa está com a Uhum. cabeça baixada, está olhando só no computador, Eu não quer dizer, sou não um sei se sentiu caso. Eu nada. sou a Áurea. Você, você já está se sentindo mal, porque pode estar com uma febre, uma dor de garganta, alguma coisa assim. E eu me lembro de uma situação, eu tinha 19 anos, eu trabalhava na primeira emissora de TV, onde eu comecei, eu era repórter de TV, eu trabalhava muito, eu sempre trabalhei bastante, e eu gosto muito, e comecei a ficar doente, assim, direto, fiquei com dor de Uhum. garganta, com febre, eu estava na faculdade ainda, então eu tinha um período do dia na faculdade, o resto Para na TV, era estudar, muito trabalho. trabalhar. Uhum. E aí eu fui num pronto-socorro, o médico me atendeu sem olhar para o meu rosto. Eu lembro que eu saí da sala dele, fui para a recepção e falei, eu posso fazer uma reclamação? Eu não gostei da maneira como eu fui atendida. A moça, o que aconteceu? Ele continua olhando nos Excelente. meus olhos. E aí ela disse, Excelente, você Áurea. pode registrar a sua reclamação, mas posso te dar uma dica? Se você quer mais atenção, marque uma consulta no consultório, porque no pronto-socorro é assim mesmo. Palavras dela, Hum. né? E aí eu É um realmente procurei comercial um mal médico. feito. Muito. É um Márcia, eu comercial procurei um mal médico. feito. É, 3 dias depois eu consegui uma consulta com outro profissional. A minha mãe estava me Uhum. acompanhando. Primeiro nós fomos colocadas na sala dele, e ele não estava ainda. Quando ele abriu a porta e entrou, olhou para mim, como vai? Áurea, muito prazer. Essa deve ser a sua mãe. Muito prazer, deu a mão para nós duas. Mas me conte um pouco da sua rotina, menina. O que você tem feito? Aí eu comecei, olha, acordo às 4 da manhã, eu vou para a faculdade, depois eu volto e faço e vou para o trabalho, e eu trabalho na emissora e trabalho muito. Então ela falou assim, você está cansada. Aí me investigou e falou, não tem Uhum. nada, você realmente está cansada. Então eu vou te dar uma semana de descanso, você apresenta esse atestado lá na sua Atestado. empresa, Uhum. você realmente precisa descansar. Então eu percebi que só aquele atendimento já me ajudou muito, já saí de lá um Conforto, pouco né? curada. Né? Um conforto na Não alma, que você não tinha precisei. doença física, né? Exatamente. Então, eu acho que esse comportamento deveria ser comum, né, entre os médicos para que realmente houvesse o atendimento de verdade, não simplesmente aquela coisa automática
porque tem que correr, porque tem outro paciente para atender. Eu não estou dizendo que eu vou sentar ali, bater um papão, contar minha vida inteira e vou deixar todo mundo na recepção esperando. Não é isso, não é? Mas se algo for feito direito, você não precisa ter o retrabalho depois. Áurea, uma pergunta que você, como técnica, né? Além da técnica de desenvolver a pessoa, você também dá uma olhada toda na parte técnica. Tem muitos médicos que me perguntam: eu vou precisar, Márcia, de um microfone, de um ring light, de um suporte apropriado. O que você orientaria para o médico? Que suporte físico de coisas ele deve comprar? Que vale a pena? Ótimo. Tem vários aspectos interessantes na comunicação de alguém pela internet que podem ser valorizados, porque isso acrescenta qualidade no tete-a-tete online, né? Então, vamos começar do cenário. O menos é mais. Você pode ter um consultório bonito, de repente, ou talvez nem esteja atendendo no consultório, pode estar em casa mesmo. Pode ser em casa. Gosta da prateleira. Muita gente gosta da prateleira de livros atrás. Legal. Se ela estiver bem organizada, sem nenhum problema. O duro é se ela estiver toda bagunçada, vai chamar mais atenção. A dica é: nada pode chamar mais atenção do que a sua mensagem. Nem o cenário, nem a roupa, nem a gesticulação. Então, uma gesticulação atabalhoada que passa a mão na frente do rosto, isso chama muito atenção. Pode ser algo mais comedido, abaixo do nível do rosto, para não passar na frente. Né? O microfone não precisa exatamente. Aqui eu não estou usando nenhum microfone. Minha voz está audível para você? Tá boa, Áurea. Tá muito boa. No celular existe a dificuldade, a não ser que você tenha um cabo, que do cabo que você conecta no celular saem 2 plugs, e aí você conecta um microfone e um fone, não é? Eu não estou usando esse cabo duplo, então eu estou só com o fone, até para não dar microfonia. Isso, mas não é necessário. Ou então aqueles fones que têm o próprio microfone, né? O cuidado desse fone é não deixar ficar balançando e roçando na roupa, faz um ruído que pode não ser interessante. Mas às vezes a pessoa não percebe, mas o paciente percebe aquilo ou distrai. Né? Em termos de máquinas, bom, existe a própria câmera do celular ou do notebook, e se quiser acrescentar uma câmera diferente para o notebook, existem ótimas câmeras com preço muito interessante ultimamente e que tem um ganho excepcional em relação à câmera do notebook. É só instalar com USB, você coloca a câmera posicionada sobre o notebook, nessa direção, na direção do olhar, né? A câmera excelente. Deve ficar assim. Não é interessante que você fique acima e fique olhando. Aqui nem dá para fazer porque corta a minha imagem, né? Mas se a pessoa coloca o notebook sobre a mesa, naturalmente a altura vai ser maior. Então ela vai ficar hierarquicamente sobre a pessoa que está assistindo. E isso já ajuda a distanciar. Então, se a gente quer uma conexão, é importante que a gente olhe nos olhos. E esse olhar nos olhos fica muito esquisito para muita gente, porque agora, Márcia, eu estou vendo que você está aí, você está à minha frente na tela, mas eu não estou olhando exatamente para você. Eu estou olhando para a câmera. Porque exatamente. Olhando para a câmera, você tem a percepção de que eu estou olhando para você. Agora, se eu ficar olhando para você, meus olhos já baixam um pouquinho, né? Que eu preciso olhar para baixo. Tá? Então, a ideia é... Agora, o médico vai precisar olhar para a pessoa, sim. Muitas vezes pedir, chega com o rosto mais perto da câmera, eu preciso ver sua pele, você está dizendo que tem uma coceira, alguma coisa, eu preciso olhar, né? E tudo isso precisa ser adaptado. Né? Não ficar balançando na cadeira, por exemplo, uma cadeira que tem rodinha, isso também pode provocar alguma distração. E procurar o máximo possível olhar para a câmera. Precisa fazer alguma anotação? Ele pode, inclusive, dizer. Então, faz de conta que eu sou a médica, estou atendendo a Márcia. Dizer, entendi, Márcia, você me fez um diagnóstico interessante. Com licença, eu estou prestando atenção, mas eu preciso aqui registrar algumas coisas para eu não me esquecer, porque isso é importante. O seu histórico vale muito para mim. E vai lá digitando. Né? No prontuário. Então, isso a gente deve fazer, aliás, também no presencial. Muitas vezes a gente está conversando com alguém no presencial e a pessoa fica toda hora olhando no celular. Né? Aí você começa a pensar, bom, acho que é melhor eu parar de falar. Bem inconveniente. Agora, se essa pessoa disser, olha, se me dá licença, mas eu estou esperando uma ligação, uma mensagem no WhatsApp muito importante, e por isso que eu estou olhando de vez em quando, tá? É realmente urgente. E nesse momento eu vou te pedir um minutinho para dar atenção para essa mensagem. Ótimo, você está incluindo a pessoa no seu cenário e não excluindo.
São formas de se comunicar, né, Áurea? Por isso que eu gosto de conversar com você, que você sempre me abre janelas, abre possibilidades. Eu acho que você vai fazer isso bastante para os médicos, que vai ser muito bom. Além da EAD, da educação à distância, dessa economia digital, do pouco contato, Áurea, nós todos, né? Você abriu a live com a grande sensação, eu acho, do isolamento social, que é o uso das máscaras. Isso. E eu, mais uma vez, começo da quarentena, orientei os clientes, vai todo mundo fazer máscara para os pacientes, colocar a logomarca, porque a extensão de um branding agora passa pela máscara, né? A extensão do branding passa pelo álcool gel que você vai dar, né? Olha, tem gente te mandando um recado, dizendo que o psicólogo estava numa sessão de psicologia e ela não parava de olhar o relógio, ela se sentiu pouco acolhida na consulta, concordando com o que você disse antes. Tá? Agora vou aproveitar você de máscara e vamos tirar a dúvida, tanto da equipe dos médicos, o staff me pergunta muito isso, secretária, atendente, o manobrista. Será que eu vou mostrar que eu estou solícito, Márcia, com essa máscara? Será que eu vou mostrar que eu posso dividir, sim, que eu posso ser mais afável? E o próprio médico na consulta presencial, agora com a máscara. Como é que a gente vai agir com as máscaras, Áurea? Ilumina as coisas. Márcia, você não está vendo a minha boca, né? Não. Como é que você acha que minha boca está agora? Ah, você tá falando comigo, né? Tá abrindo, fechando. Não, agora, Ah, nesse momento. nesse momento, acho que você tá sorrindo para mim. Isso, eu estou sorrindo, ó. Ah, Estou que bom, sorrindo. que bom, que Tá? bom. Então, quando eu sorrio com a máscara, nos meus olhos você vê algum sorriso, né? Você vê algum sorriso. Uhum, Agora, se eu não sorrio e faço cara de bravo, né? é Meus verdade. olhos também se fecham, tá? Então, essa região do rosto, os olhos, ganham um outro valor agora. Se eles já tinham valor, agora eles ganham um valor a mais. A gente deve explorar isso e, por isso, o olho no olho se intensifica. O olho no olho é uma das características, é uma das ações que permitem uma conexão maior com o outro. E aí você diz, mas pelo telefone eu não posso me conectar com o outro? Pode, e você se conecta. Quando você está Uhum, completamente atento ao que a pessoa fala, quando você faz algum sinal de confirmação, como aham, sei, tá. Então a pessoa sabe que você está ali, que você está prestando atenção nela. Tem pessoas que não têm esse costume, ficam completamente mudas enquanto o outro fala. Não é errado, tá? Não tem errado. Mas pode dar a impressão, e muitas vezes acontece com o outro, de dizer: alô, fulano, você está aí? Parece que a pessoa não está é. mais. Você acha que você está falando Parece que não está sozinho. prestando atenção em mim. Você deve estar no Uhum. e-mail, fazendo alguma outra coisa, mas não comigo, né? Então, isso é buscar a conexão, a atenção, a ligação. Aquela ligação que você fica tão forte com o outro que pode acontecer qualquer coisa fora daqui, não importa, eu não estou prestando atenção com você. Isso é me conectar. Tá? E quem se comunica precisa ser responsável por essa comunicação. Não adianta falar, eu não consegui me conectar porque o outro não permitiu, o outro era muito fechado. Até pode ser que aconteça isso, mas é Uhum. importante que a pessoa tente, né? Então, o olhar fica muito mais forte, tanto o foco nos olhos do outro, como um movimento das sobrancelhas, um movimento de cabeça, que mostra, olha, eu estou aqui. Né? Outra coisa muito importante, Márcia, é usar a Oi. voz numa força mais potente. Então, se eu estou com a Hum, máscara e falo um bom dia baixinho, a pessoa pode não me ouvir. é Antes verdade. havia o recurso da leitura labial. Então, eu posso Uhum. não ter ouvido o seu bom dia, mas eu percebi que você movimentou a boca, então acho que você falou bom dia e eu respondo. Vamos dizer que seja assim, né? Agora tem que ser enfático. Falar mais forte não é alto de gritar, né? Mas é botar a voz para fora, encorpar a voz, para que a pessoa tenha certeza que você falou com ela. Na verdade, Ótimo. nós vamos usar, e já estamos usando, todas as nossas habilidades da mesma forma como já usávamos. O que muda é a maneira de usar isso. Então, por isso que é importante ficar acordado, perceptivo e não no piloto automático, para que se possa perceber como a sua comunicação acontece, o que você oferece para o outro, para entender qual é a reação dele e, diante disso, ajustar se for preciso ou manter o mesmo ritmo,
se for mais adequado. Muito bom, Áurea. Muito bom mesmo. E eu queria te perguntar também, nessa comunicação, por exemplo, nós duas aqui conversando, como é que a gente pode dar sinais para a pessoa que a gente está dando um feedback online apropriado? Para a minha equipe, que está ali dependendo de mim, para o meu interlocutor. Qual que é o feedback online apropriado? A expressão facial é também muito forte nesse momento. Por quê? Como nós estamos online, há um pequeno atraso na transmissão, né? Então, há esse delay na transmissão. Se a pessoa interfere na fala do outro, querendo fazer uma confirmação, a confirmação chega depois, chega um pouquinho depois, né? Então, eu não sei se você está fazendo um hã para o que eu falei agora ou para o que eu falei daqui a 2 segundos. Tá? E também pode parecer que a pessoa quer realmente fazer uma interrupção, então vai haver uma parada, porque à medida em que eu percebo que você quer falar, eu paro para deixar você falar. Essa concorrência de duas pessoas falando uma sobre a outra não vai levar ninguém a lugar nenhum. Não é? Então, isso acaba sendo mais dificultado. Por isso é importante explorar mesmo o olhar. E para os médicos, para quem estiver falando com o paciente, procurar olhar o máximo possível para a câmera do celular ou do notebook, para que a pessoa saiba que você está falando com ela. Senão também ela pode achar que você não está ali mais. Né? Acontece muito de alguém estar ali, mas daqui a pouco começa a falar com alguém no ambiente. Precisa falar? É muito urgente? Então diga, desculpa, mas só uma licencinha, eu preciso só dar uma orientação aqui. Fulano, por gentileza, pega a pasta da paciente fulano de tal e traz para mim. E esse momento precisa ser também muito dócil. Né? Não pode ser assim, pega aquela pasta ali, faz favor, rápido. É uma imagem horrorosa. Por mais que você não seja a pessoa agressiva, mas você está com pressa, você quer atender quem está aqui. Então você pede para o outro, mas de uma maneira muito rústica, muito rude. Né? Então o paciente vai ficar, nossa, que estranho, já cria um bloqueio. Não, Portanto, se observar, né? A pessoa pode falar, não, mas não foi minha intenção. O que as pessoas mais dizem quando a comunicação não dá certo é isso. Não foi minha intenção, tiraram a minha fala do contexto, não foi exatamente isso que eu quis dizer. Tudo isso eu tenho explorado no meu podcast, o Fala Maldita, Márcia, que todo domingo está no ar, nos principais agregadores de podcast, com uma análise da semana das principais falas malditas ou das piores falas, daquelas que viralizaram, e as falas são sempre motivadas pelo comportamento, por isso a gente vai ali orientando sobre como se comportar para se comunicar melhor. Né? Não é como se comunicar melhor. Comunicar melhor é a consequência, é o resultado. Para isso é importante que a gente se conheça, se perceba, para saber que o comportamento pode ser aprimorado, pode ser ajustado e, naturalmente, a comunicação vai ser melhor. Excelente esse nome, Áurea, do seu podcast, Fala Maldita. Porque toda semana mesmo a gente tem alguém dizendo que não era aquilo que ele queria dizer, enquanto a maioria das pessoas compreende de uma maneira. A pessoa tinha outra intenção. Às vezes é verdade, às vezes não, dependendo, né, de quem disse. Mas Fala Maldita é excelente, é muito divertido. A gente tem que realmente saber se comunicar melhor para não ter que ficar dando essas legendas depois de tudo. Não, eu quis dizer isso, quis dizer aquilo. E Você como me disse, jornalista, né, Márcia, você sabe também que a errata, que é o erramos do jornal, é quando o jornal confessa que cometeu um erro, ela é menos vista do que a manchete principal. Né? Então não adianta amanhã dizer que o que foi dito ontem não foi tão correto. Isso casa com o que a gente está falando. A pessoa, quando vai tentar se redimir daquilo, consertar aquilo, ela não vai ser ouvida pelas mesmas pessoas que tiveram o primeiro impacto e muitas vezes ela não aproveita essa segunda oportunidade para refazer a sua imagem, para tentar diminuir os arranhões que a imagem dela sofreu. Às vezes acaba até piorando. Por incrível que pareça, isso aconteceu recentemente, naquele caso em que a moça se refere ao fiscal da Prefeitura do Rio de Janeiro com uma fala maldita e que, quando teve a oportunidade de explicar ou pedir desculpas, ela continuou mantendo a pose de que foi mal interpretada, tiraram a fala do contexto, né, e mantendo a ideia de que ela e o marido tinham razão, o fiscal não sabia o que estava fazendo ali, né, as palavras dela.
É uma coisa antiga que a gente chama emenda pior que o soneto, né, Áurea? Isso, é. Você me disse que o começo do seu período de isolamento social, você organizou as lives para poder entender o momento, entender como é que você podia ajudar as pessoas e trazer informação para você. E o médico, ele foi percebendo que durante esse período da quarentena, muita coisa se digitalizou muito rápido. A teleconsulta é um exemplo, porque o paciente também está no EAD, o paciente é o mesmo que compra as coisas pelo e-commerce, né? A live, é isso que nós estamos fazendo hoje, era popular, ficou muito popular, né? Muitas pessoas fazendo, realizando, contando dos seus trabalhos, da sua experiência. A gente já tem aí a Tereza Cristina, cantora, como a rainha das lives, a rainha da simpatia, né? Então, eu queria que você. Como é que você vê isso para o médico? Do médico organizar uma série de lives para alavancar o negócio, para explicar como é que está fazendo, como é que está atendendo hoje. Como é que você faz essa relação? Lives, marketing digital, pandemia, medicina. É uma grande oportunidade de oferecer conteúdo. Né? Não sei se há uma resistência muito grande ainda da parte dos médicos, porque numa live você não vai fazer um comercial, você vai compartilhar conteúdo. Assim como em outros espaços da internet, artigos, postagens nas redes sociais, é oferecer o que você sabe. E aquilo vai oferecer conforto para quem escuta e, naturalmente, vai aumentar a credibilidade daquele médico. Eu tive uma situação nesse período que eu te contei que eu fiz as lives, em que eu convidei uma médica para falar sobre a preocupação do coronavírus nas crianças, uma médica Uhum. pediatra. E ela me disse que não ia falar, porque ela não se sentia confortável em fazer essa exposição e tinha medo de ser mal interpretada. Então, perceba que essa aversão à comunicação, a dificuldade de se expor, acaba impedindo a pessoa de compartilhar conhecimento, ajudar pessoas, de ter novos clientes em qualquer área, não precisa ser só entre Uhum. médico e paciente, não é? Então, é por isso que é importante identificar isso. Será que eu tenho medo dessa exposição e não sei o que vão pensar de mim? O medo do julgamento me assusta? Então, se for a decisão dessa pessoa, que isso seja resolvido para que ela possa ser feliz, né? E também ajudar os outros a serem felizes também. E o incrível é que essa médica eu a conheço há 20 anos. Ela é boa E eu sei pessoalmente. muito. Ela é muito experiente, é professora, nossa, é um show. Quando eu a convidei, inclusive eu pensei nisso, porque se fosse uma pessoa muito retraída, talvez eu já definisse que acho que não vai aceitar, então não vou nem constranger e fazer o convite. Mas eu fiquei à vontade para fazer o convite, porque eu sei que ela é muito boa comunicadora, mas ficou com esse receio. Então é importante que a pessoa pense: o que é mais importante? O meu receio de me expor, a minha timidez, a minha vergonha, ou todos os benefícios que eu vou promover, ajudando as pessoas com o meu conhecimento e também me ajudando, porque qualquer situação de exposição nos ajuda a nos permitir mais, a ousar, a enfrentar os medos, a se habilitar mais. Se não é a mesma coisa que você querer muito dirigir, aí você compra um carro e deixa guardado na garagem, porque você tem medo de colocar o carro na rua e acontecer algum acidente. E vai trabalhar de ônibus ou de Uber. Então, mas e o carro? Né? Vai primeiro ali na vizinhança, vai treinando, contrata um professor particular que vai te ajudar e com mais autoconfiança você vai para a avenida, vai para a estrada e por aí vai. A comunicação é a mesma coisa. Muito bom. Áurea, o que é possível, por exemplo, a médica que não aceitou o seu convite, o que é possível treinar e aprimorar hoje com você, uma especialista em media training online? Que tipo de treinamento é possível fazer para melhorar a própria comunicação online com a Áurea hoje? Eu quero aproveitar para primeiro esclarecer, né, que o programa de Media Uhum. Training ela é voltado para a relação de um profissional que dá entrevistas com a imprensa. Tá? O Media Training é específico para isso, né? Treinamento de mídia, nesse caso a mídia é a imprensa. O Uhum. treinamento de comunicação, ele é amplo, ele é mais aberto para qualquer pessoa, inclusive quem não dá entrevista. Mas, claro, as pessoas que dão entrevista também podem fazer. Mas no meu caso, Márcia, o meu Media Training é baseado num treinamento de comunicação.
né? Não existem dois, existe um só. Interessante. Só que para quem não dá entrevista, eu não vou aplicar o Media Training, porque não faz sentido ficar explicando para a pessoa como funciona a imprensa, como é o momento da entrevista, se ela não vive, nem tem chances de vivenciar isso. Tá? Então, o treinamento de comunicação, no meu entendimento, a forma como eu aplico a minha metodologia mostra que o caminho é trabalhar o autoconhecimento. Porque a base da boa comunicação é a autoconfiança. Então, se a pessoa não se sente segura, não adianta ensinar para ela uma técnica de comunicação. É por isso que eu falo que eu fujo das técnicas. Não tem isso. Eu estou enganando a pessoa se eu disser, faça uma técnica, olha, pratique isso aqui que vai dar super certo. Não, ela precisa ficar segura para que na hora da apresentação, da live, da consulta online, ela esteja tão confortável que qualquer tipo de crise, qualquer roteiro que não tenha sido aplicado, por exemplo, uma transmissão que fica instável, ou o microfone que cai, ou o fone que cai, alguém que entra na sala, enfim, qualquer coisa que não deu certo, ela vai conseguir lidar com aquilo da maneira mais tranquila possível, sem se apavorar. Né? E esse é o caminho. Não adianta você buscar técnicas prontas como se fossem produtos de prateleira, porque isso só vai te frustrar. É como se a pessoa olhasse assim, nossa, eu estou lendo aqui um livro, 10 dicas práticas para me comunicar melhor. Aí ela lê as dicas práticas e fala, mas eu não consigo colocar isso aqui em prática. Então, será que eu sou uma pessoa incompetente? É pior, faz mal para a autoestima. Por isso que não dá para engessar alguém e falar, pratique essas 10, isso aqui vai resolver seu problema. Não. E 100% dos casos, Márcia, quando eu começo um trabalho e eu pergunto para a pessoa como é que você se sente quando você se expõe em público, 100% das vezes as pessoas dizem que se sentem constrangidas, com vergonha, se sentem mal, de modo geral, por causa do medo do julgamento do outro. Então, como é que uma técnica vai resolver isso? Né? O que resolve é você se conhecer melhor, é você saber que você tem suas qualidades, seus pontos positivos, e que o outro não necessariamente está te julgando para te crucificar. Ele pode até estar criando alguma ideia sobre você, e quem disse que em todas as vezes essa ideia é negativa? Quem falou que quando a pessoa está te assistindo, ela está dizendo, nossa, que incompetente, que feia, que isso, que aquilo. Não, ela está prestando atenção no seu conteúdo. Se você começa a ficar muito nervosa, muito impaciente, muito tudo que você não queria ficar, aquilo vai chamar atenção. Né? E a pessoa pode até ter uma empatia de pensar, puxa, por que essa pessoa está tão instável assim? A gente está aqui só conversando, ela não precisaria ficar tão nervosa. Né? Mas é claro que isso é muito simplista, não é assim que funciona. É importante realmente que quem deseja se comunicar melhor, mergulhe no seu interno, né? Porque é um diálogo interno ali que a pessoa vai fazendo a partir das reflexões que eu promovo para que ela possa se conhecer melhor e entender que a vulnerabilidade é um movimento que gera coragem, né? Porque quem é que tem tanta coragem assim para se expor nos lugares? De repente, quem está tentando crucificar o outro nunca ousou pisar num palco, ficar num lugar de destaque. Tem muitos conteúdos que são trabalhados para que esse fortalecimento da autoconfiança seja feito. Aí sim, podem existir algumas técnicas. Na verdade, não é uma técnica assim infalível, faz isso que dá certo. Eu costumo dizer coisas que são interessantes não ser feitas. Por exemplo, na gesticulação, não ficar com as mãos nos bolsos ou não ficar com as mãos unidas, né, mesmo que seja na frente do corpo ou atrás do corpo. Se a pessoa está sentada a uma mesa de frente para um computador ou um celular, não ficar batendo em cima da mesa para não fazer barulho. De repente tem uma pulseira que fica fazendo barulho, ruídos, tá? Então são coisas que não é assim, não pode, não faça. É para evitar que isso chame a atenção incorreta de quem está assistindo. Afinal de contas, o olhar tem que estar aqui, né, no rosto, e o ouvido captando a mensagem. Tem muitas oportunidades, a educação à distância, a teleconsulta, o teleaprendizado hoje é muito grande, né? Tem muitas oportunidades para a gente, Áurea. Você é autora de diversos, muito. Você é autora de diversos livros, diversos e-books. Eu queria que você falasse um pouco para a gente dos seus livros, Áurea. O que você escreveu, o que está disponível? Sim. O meu primeiro livro sobre Media Training é o Backstage. É um livro em que eu reuni 31 situações de entrevistas jornalísticas. A maioria delas eu participei, eu fui a entrevistadora, e outras poucas eu acompanhei
então conheço a história. Eu não dou nomes, Márcia, de quem se envolveu nessas entrevistas, quem foram os porta-vozes, porque muitas delas envolvem pessoas que ainda são famosas, né? Eu fiz esse livro em 2017, mas muitas dessas histórias foram reproduções de histórias que eu vivi como repórter desde 89, quando eu entrei na primeira emissora de TV, 88, na verdade. Então, eu não quis ir atrás de cada um para pedir essa autorização. Eu achei que não... Inclusive, é constrangedor você contar que fulano de tal, com nome e sobrenome, cometeu uma gafe diante do jornalista. Não precisa mais. Não faz sentido. Nesse momento, nesse livro, isso não fez sentido. Então, eu não dei o nome e só reproduzi a história. No final da história, tem uma caixinha no final do capítulo, cada capítulo tem uma história, em que eu dou as orientações, né? Chama Aprenda com a Especialista, para que a pessoa possa entender como fazer. Então, se aquilo foi indicado como algo incorreto, como é que pode se fazer para fazer o certo. Aí o livro é muito leve, porque são histórias curtas, que mostram vários aspectos da comunicação e que orientam efetivamente sobre como ter bom desempenho nas entrevistas jornalísticas. Tá? No último, são 31 histórias, mas além das 31, eu incluí um texto de um artigo que eu fiz discorrendo sobre um dos atendimentos que eu já fiz, continuo fazendo, para pessoas que têm medo de se expor e querem ter melhor desempenho nas entrevistas. E esse foi um atendimento muito, muito significativo, porque o executivo se entregou de verdade para o trabalho, ele sofria muito por se expor, né? Ele chegou a negar por 3 vezes uma promoção que o levaria à diretoria executiva dessa empresa, mas ele dizia que não, e não dava o motivo, não explicava por quê. Até que foi pressionado pelo presidente, que chegou para ele e disse: olha, você tem 25 anos de casa, eu não vou arriscar colocar uma outra pessoa que não tem todo o seu conhecimento. Então é você e eu não aceito não como resposta. Aí ele foi, mas contrariado, e ficou 1 ano sofrendo, fugindo das entrevistas, fugindo das apresentações em público, aí confessou para o RH: eu preciso de ajuda. Então eu ganhei essa oportunidade de ajudá-lo, e eu discorro sobre isso nessa última parte do livro. O outro livro foi lançado em 2017, eu falei, foi 2017, você falou primeiro. E o ano passado, 2019, esse ano está passando tão rápido, né? Que parece que esses 6 meses foram um só, né? Mas o ano passado eu lancei o 99 dicas para aparecer bem na imprensa. Aí sim, são pílulas, né? E eu ressalto bem que essas pílulas, se não aplicadas com o devido cuidado, especialmente para quem tem medo de se expor, elas não fazem efeito, né? Mas isso é um tipo de conteúdo que era muito solicitado. As pessoas querem coisas rápidas. Depois elas passam a entender que aquilo, apesar de parecer simples, precisa de um empenho, uma dedicação para ser colocado em prática, né? Porque não é assim, sabe? Fale fluentemente. Olha, você tem que falar fluentemente. Não tem problema nenhum, vai lá e fala. E a pessoa fica olhando assim para você, como assim? Como que é isso? Né? Não é assim, né? Uhum. Não é. Essa é uma das nossas tendências. Né? Não, essa é uma das nossas tendências do mundo moderno de hoje. O mundo em dicas, né? Dicas para emagrecer, dicas para falar melhor. Na verdade, o que você propõe é muito mais profundo, porque tem uma modificação de comportamento, envolve o autoconhecimento, né? Então, você tem 2 livros físicos? 2 livros físicos? Eu tenho um primeiro que eu lancei em 2015. Na verdade, eu fui organizadora e reuni outros profissionais, cada um fez um artigo. A gente lançou o livro juntos e foi a oportunidade em que eu lancei a minha editora, a Editora Comunica. Esse grupo de pessoas me deu esse voto de confiança para que a gente pudesse fazer, né? Ficou de acordo, como qualquer outro livro de qualquer outra editora, porque ele foi feito com os melhores profissionais, tanto designer, diagramadora, gráfica, foi tudo jóia, né? Esse livro está esgotado já, só tem o e-book dele. Depois eu lancei os 2 sobre Media Training e estou preparando um sobre comunicação, que é um tema que serve para todos, vamos dizer assim, né? Muita gente confunde isso e recebo, Márcia, muitos pedidos de orçamento de pessoas que querem fazer um Media Training. Eu sempre converso primeiro, antes de passar a proposta, que é algo personalizado. E aí eu pergunto: e você trabalha em que área? Você dá entrevistas? Não dou entrevista. Não. E você me pediu um Media Training? Porque eu quero me comunicar melhor. Então não é um Media Training, né? Então, grande parte do meu trabalho é a educação, para orientar sobre o termo certo, porque isso acabou
sendo usado como se tudo que diz respeito à comunicação é media training. Não, não é. Né? Media training é voltado a relacionamento com a imprensa, com a mídia. Na verdade, o comunicador ele é um grande catequizador sempre. Você tem sempre que explicar sobre o público, sobre o que é o press release, como que vai acontecer esse relacionamento com a imprensa, o que é o marketing digital, quais são as possibilidades. Nós somos muito catequistas, né, de ensinar, a gente tem que ensinar termos técnicos do nosso trabalho. Mas eu acho bom, porque comunicação é ciência, é um campo do conhecimento, que algumas pessoas detêm esse conhecimento, e são essas pessoas que têm que falar desses assuntos, com propriedade, os especialistas nesses assuntos. Áurea, e ficou muita gente com vontade de dar uma olhadinha nos livros, nos e-books, onde é que a gente acha? Pois é, os meus livros, infelizmente, eles estão longe de mim, porque eu estou de mudança e as caixas com os livros já foram, não estão mais aqui. Tá? Só consegui esse pedacinho aqui do cenário, que é o cenário que eu normalmente uso para gravar os vídeos, para fazer as lives. Toda segunda-feira eu faço uma live no meu canal do YouTube para falar sobre comunicação. E aí eu tenho alguns cenários, não é cenário, é um tecido, na verdade, que inclusive isso serve como dica também para os médicos, se não quiserem explorar o seu próprio ambiente, né? Tem tecidos de várias cores, eu tenho uma outra cor também, e estou providenciando outras mais, só para dar uma variada. E aí é só você estender na parede e pronto. Você não precisa de mais nada. Por isso que eu digo que o menos é mais. Aí, é claro, você vai trabalhar com a cor da roupa. Então, por exemplo, se eu viesse com uma cor verde, não ia fazer sentido nenhum. Né? E eu ficar meio desaparecida aqui. A outra cor que eu tenho é um cinza chumbo. E quando a luz incide nele, tem umas luzes atrás de mim, que você não está vendo, as lâmpadas não aparecem, mas elas estão clareando esse verde. Quando elas estão sobre o cinza chumbo, elas dão uma cor azul, bem interessante. E eu não posso, naturalmente, vestir esse preto quando estou no cinza chumbo. Então, eu preciso colocar uma cor mais clara, né? Para criar essa diferença. Isso fica mais atraente também. Tá? Então, os livros estão à venda nas melhores livrarias. Também podem ser comprados no meu site, que é aureareginadesá.com.br. Um dos links do menu é a loja. Se você quiser ir direto, é só digitar aureareginadesá.com.br/loja. Ali tem os livros físicos, os e-books. Os livros físicos estão sendo despachados mesmo durante a pandemia. Né? Existe um pouco de atraso por parte dos Correios, mas nada absurdo. E a gente manda livros para todo o Brasil. Então, para cada local do país tem um tempo de espera. Né? As pessoas que moram mais distantes dos grandes centros já sabem disso. Independente de comprar de uma grande livraria ou do meu site, ela vai demorar o mesmo tempo para receber. Sim. Áurea, então, dentre os temas que nós abordamos hoje à noite, ficaram algumas coisas bastante importantes. Telemedicina, comunicação com máscara, feedback online, preparação do ambiente para dar, para conceder, para haver essa comunicação online. Você tem uma coisa que sintetiza, que junte tudo para os médicos? Telemedicina, máscara, pós-pandemia, EAD. Se eu tiver que deixar um recado, um convite, uma sugestão, um caminho para reflexão, eu sugiro que pensem a respeito da conexão. Não é a conexão de internet, né? Mas a conexão do médico com o paciente, que já é algo que pode ser trabalhado no presencial, mas que na internet ganha uma importância maior, até porque o paciente pode se sentir um pouco distante do médico, já que não está com ele. E a gente sabe, os médicos podem comprovar isso muito melhor que eu, que muito paciente vai ao médico porque ele quer carinho, ele quer ser bem atendido, ele quer um acolhimento. Né? Então ele vai em um, depois ele vai em outro, ele diz que precisa checar. Na verdade, ele quer se ocupar dessa atenção. E quem for mais acolhedor ganha a simpatia do paciente. Você pode fazer tudo isso mesmo estando online, com essa dedicação. Né? Em vez de desvalorizar tudo que já aconteceu, como, por exemplo, dizendo, infelizmente não temos mais o presencial, e é uma pena, porque no presencial eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo, não precisa dar esse destaque para o negativo. Vamos falar que bom que a gente tem a oportunidade agora de se ver por aqui. E olha que mais fácil, você está no seu celular, fulano? Tô. Eu também, eu estou aqui na minha casa, estou atendendo aqui, ou então estou no consultório, mas não faço mais consultas presenciais, ou me divido entre as presenciais e as online. Importante que você esteja em casa nesse momento para se proteger, enfim, valorizar.
O vocabulário é muito importante para ajudar nessa conexão, nessa relação, né? A reclamação não faz sentido e não adianta ficar gastando tempo com isso. Então, o uso das palavras, não só o vocabulário do médico, esse é um outro ponto, né, Márcia? O vocabulário técnico, que muitos ainda usam, Verdade. e que realmente distancia demais o paciente. Eu já tive experiências, bom, você também é jornalista, você sabe, né? A gente vai numa consulta médica, a gente parece um repórter, né? Fica ali perguntando, sempre. questionando. E eu nunca saí com dúvida, porque eu questiono. E tem médicos que ficam bravos, né? Já aconteceu isso comigo. E eu olhar a letra do médico e falar, desculpa, que remédio que é esse aqui que o senhor escreveu? Porque eu vou chegar na farmácia e ele não vai entender quantas vezes isso aconteceu. De passa um atendente para o outro, aí chama o farmacêutico e ninguém consegue entender. Você tem que ligar no consultório e às vezes você não consegue a resposta no mesmo dia. E você precisa comprar um remédio. Então eu vou lá e escrevo do lado para não perder isso, né? E já ouvi uma vez de uma pessoa que isso era deselegante da minha parte, que eu não poderia nunca escrever com a minha letra, não. Quem não poderia escrever com uma letra esgarranchada seria o médico. O médico. Falando bem sinceramente. Então, eu acho que isso está mudando, eu espero que esteja. Percebo que existe um novo movimento, porque existiu uma crença de que médico bom é o que tem a letra mais esgarranchada do mundo. Não, isso não é cientificamente. Não. Então, você quer ter a letra mais esgarranchada do mundo para ganhar o status de melhor médico, ou você quer atender direito o paciente e se conectar com ele de verdade? A comunicação também significa a letra que a pessoa usa, especialmente se a letra dela, se as palavras dela são tão importantes quando ela viu uma receita. Então, é pensar no outro, né? É ter empatia, é se colocar no lugar da pessoa que está com dor. Nossa, Márcia, se eu pudesse falar sobre todas as interações que eu tive com médicos e que não foram tão bacanas, me lembro de uma quando eu estava grávida e no terceiro mês de gravidez, um mioma começou a crescer na minha barriga, fora do útero, mas aquilo provocava muita dor. E eu cheguei num consultório em que a mesa do médico estava num lugar da sala que não dava para ter certeza qual era o lugar dele e qual era o lugar do paciente. As cadeiras eram exatamente iguais. E ela estava numa disposição que me fez ficar com dúvida. E eu, como dor, quis já entrar na sala e sentar, sentei no lugar dele. E ele rapidamente, sai daí que esse é meu lugar. Seu lugar é aqui. Você já fala, o quê? Onde eu tô? Sabe? O que é isso? Depois sobe logo na maca. Eu tenho outros pacientes para atender. E não era hospital público. Quer dizer, a gente também tem uma crença de que o hospital público vai ser mal atendido. Também já tive essa comprovação de ser muito bem atendido. Bem atendido. Então, não é o sistema público ou privado. Não é o médico famoso ou menos famoso. É a pessoa. É uma alma conversando com outra alma. Um dia o médico pode estar no lugar de paciente, porque apesar de ser médico, ele também pode ficar doente. Então, acho que isso resolve tudo, todas as questões. As virtudes estão sempre na frente para uma comunicação adequada. E, na minha opinião, a empatia, se tiver um ranking de qual virtude deve ter mais valor que outra, a empatia está na frente de todas. Se você colocar a empatia na frente, você vai ser naturalmente mais humilde, mais generoso, mais respeitoso, vai escutar ativamente o outro, e assim as relações vão ser melhores. Áurea, e não encarar a internet, a teleconsulta, o marketing digital, a live, como uma alternativa ruim. É a oportunidade que temos agora. Então a gente tem que se apropriar disso e fazer o melhor. Não é isso? Exatamente. É o que temos. Puxa, eu acho que essas coisas que são muito fixas e que de repente mudam, elas servem para nos dar novos olhares, fazer com que nós possamos olhar de outras maneiras. E não, vou me lamentar para o resto da vida. Por exemplo, eu não tenho mais treinamentos presenciais, mas tenho online. E as pessoas que, outro dia, numa reunião de contratação, uma assessora de imprensa me perguntou, mas eu queria entender uma coisa, eu tenho uma dúvida aqui muito forte. O treinamento online, ele tem alguma diferença entre o treinamento presencial? Eu falei, tem. Tem a diferença de que ele é melhor do que o presencial. Porque no online eu tenho tempo para trabalhar com as pessoas. Eu não vou sufocá-las com todo o conteúdo num dia só. Eu vou fazer isso em pílulas. A gente vai ter intervalos, elas vão ter tarefas. Então eu dou tempo para que elas se desenvolvam. Por isso é melhor. No presencial, não dá muitas vezes para fazer essa divisão, porque a empresa não quer fazer esse contratão de muitas sessões presenciais. Muitas horas.
acha também que o executivo não tem tempo, o mais incrível é isso, né? Não tenho tempo para me desenvolver. Bom, então, para onde você está indo, né? Para onde que você está indo na vida? Não, aí chega o coronavírus e deixa todo mundo de calça curta, que foi o que aconteceu um pouco na medicina. Foi um pouco o que aconteceu um pouco na medicina e eles estão agora tendo que reaproveitar, né? Se inovar, ouvir, invisto, não invisto na telemedicina, faço ou não faço a teleconsulta, faço a live, Márcia, coloco a máscara, né? Coloco a minha marca branding também na máscara. É uma situação muito nova, muito aflitiva, que mexeu muito com os médicos, Áurea. Mas eu acho que a gente tem que encarar como oportunidade. Né? O digital hoje é oportunidade para a gente. Oportunidade. Você tem algum tempo ainda, Márcia? Mas eu queria aproveitar para falar da questão da pontualidade. Nos consultórios, em consultas presenciais, muitas vezes a falta de pontualidade era algo muito tranquilo. Né? Tive também uma experiência, dá para escrever vários capítulos de um livro sobre isso, em que eu cheguei no consultório... A gente vai fazer um curso junto, Áurea, para os médicos, então, com as suas experiências e com a minha, tá bom? E a atendente me disse, fez o cadastro e pediu para eu esperar. E aí eu estou ouvindo as conversas entre as pessoas que estavam na recepção e uma falando para a outra, eu já vim aqui, esperei 4 horas, a outra eu já esperei 5 horas. Aí eu falei, desculpa, vocês estão se referindo a esse médico, fulano de tal, que eu também vou ser atendida? Ele demora tudo isso para atender ou foi uma situação especial? Não, vai se acostumando, você vai ficar horas aqui. Eu falei, mas não vou mesmo. Não. Cheguei lá na recepção e falei, escuta, é real isso? Eu queria confirmar o que eu ouvi ali. Ela falou, ele faz isso. Eu falei, então você devolve minha carteirinha, por favor, que eu não vou ficar. Eu acho realmente uma grande falta de respeito. A pessoa colocar 300 pessoas dentro do horário e fazer as pessoas esperarem. Eu não estava com dor, Márcia, mas tinha pacientes que estavam. Então, eu acho que isso não é bacana. No online não vai ser possível fazer isso. Não. Porque, né, como é que é? Ou então você corre o risco, vamos dizer que o paciente fica esperando, mas fala, eu não posso esperar, eu vou ter que sair. Então eu vou ter que dirigir, ou vou ter que pegar o metrô. E aí, na hora que toca o telefone, olha, o médico vai te atender. E você está no meio do metrô, por exemplo, como que faz? Não vai ter qualidade isso, não é? Então as pessoas precisam se organizar, todo mundo tem agenda, e na medida do possível é importante fazer o cumprimento dos horários para dar um bom atendimento. Senão o paciente já chega tão exaltado e muitas vezes ele não fala, né? Ele não chega e fala, doutor, posso fazer um comentário? Eu fiquei 5 horas na sala de espera. É assim mesmo que o senhor costuma atender? Porque eu não gostei. As pessoas sentem que existe uma hierarquia muito grande, né? Um médico é um Deus todo-poderoso que não pode ser, não é divertido, né? Estou fazendo uma observação, eu sou cliente, eu posso fazer isso, né? Existe uma relação entre nós. E não fazem, então saem insatisfeitas, ou nem rendem tanto na entrevista, dizendo o que elas sentem, o que elas têm, e isso é prejudicial para elas mesmas. A pontualidade, isso que você colocou, é um ponto muito importante, até mesmo para a retomada hoje. A pontualidade das consultas online e presenciais, porque a recomendação para estar funcionando é espaçar os atendimentos, né? E só atender no horário marcado. Tanto é que encaixes de última hora não são mais feitos hoje, por causa até da biossegurança mesmo dentro da clínica. A pontualidade é uma coisa a ser observada e respeitada. Na verdade, é uma virtude que as pessoas devem cultivar, né? Acho que vão ajudar muito mais. Áurea, tirando vírus, pandemia... Desculpa. Pois não, pode falar, Áurea, desculpa. Não, eu ia lembrar que antes de iniciarmos a live, lá pelas 7h10 mais ou menos, você me mandou uma mensagem. Áurea, eu vou entrar 8 em ponto, tudo bem para você? E eu, claro, Márcia, serei pontual como sempre, porque em respeito ao seu convite, em respeito a mim mesma, a minha própria imagem. Você imagina se eu me atraso e você fica aí, gente, eu marquei com a Áurea, mas não sei o que aconteceu, será que ela não vem? Né? Você vai ficar ansiosa, lógico, né? Porque não existe a resposta do outro lado, a não ser, claro, que tenha acontecido alguma coisa muito grave, né? Mas não é bacana. Tanto é, Áurea, que eu sou brasiliense, moro há 15 anos em São Paulo, eu nunca me atrasei para um compromisso. Nunca em São Paulo. Nem com trânsito, nem sem trânsito, né? E é o que eu recomendo mesmo, para honrar o meu horário e o do cliente. Os compromissos de todos. Você se programa e sai mais cedo. Se São Paulo é uma loucura e tem que sair com 1, 2 horas de antecedência, é o que você vai fazer, né? Eu queria te perguntar, Áurea, você está esperançosa em relação às vacinas? Tem acompanhado?
A evolução da vacina chinesa, da vacina inglesa. Qual a sua expectativa em relação às vacinas, Áurea, para a gente poder sair de casa? Hoje, a minha expectativa caiu um pouco. Eu li uma notícia de que o registro da primeira vacina vai acontecer só no ano que vem. Né? Imaginava que esse ano já pudesse. E é claro, existe um protocolo, existem muitas etapas, não é assim, né? Criamos a vacina. Existem testes e autorizações. Então, bom, de qualquer maneira, a gente tem um super recorde aí, né, Márcia? Só um minutinho, olha, só tem mais 20 segundos. Vai cair, eu vou reconectar para a gente despedir, tá bom? Tá bom, tá bom. Tá, então pode continuar. Em relação às vacinas, aí a gente volta.